Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Morgana. Eu me chamo Rafael. Hoje vim aqui conversar com vocês com uma presença muito especial. Rafael é meu esposo, que eu já falei dele para vocês em outro vídeo. É ele que vai me acompanhar para os Estados Unidos, né, nesse processo. Como eu já falei antes também, nós não temos filhos, então estamos indo só nós dois. E antes da gente continuar, só lembrar vocês de comentar, de curtir, Deixar o like, o joinha. Isso aí. Então, hoje nós vamos conversar com vocês sobre um assunto que vocês têm pedido muito nos vídeos anteriores. Porém, antes nós temos uma notícia. Essa semana chegou a nossa Welcome Letter. Até que enfim chegou, passou esse momento de ansiedade. Então, depois eu faço outro vídeo contando pra vocês sobre as próximas etapas, tudo que tá acontecendo a partir desse momento que chegou a carta tão esperada, né? E agora vamos agendar a entrevista, vamos passar pelas outras etapas. Mas hoje a gente vai falar com vocês sobre os gastos que nós tivemos durante o processo, que é isso que eu vejo que vocês têm muitas dúvidas, tanto aqui no YouTube quanto em outras redes sociais que vocês já me chamaram para pedir sobre o assunto, quanto a gente gastou até então, para que vocês consigam se planejar, né? Ter uma organização financeira para entrar com o processo também, ou se já tiverem entrado, saber mais ou menos até onde vai esses gastos, o que vem pela frente. Vocês que têm a intenção de montar um pleito igual a gente está fazendo, passando por esse processo, essa é uma etapa fundamental, porque os gastos não são poucos e exige uma organização financeira excelente, porque o processo é bem extenso, tem várias etapas, é burocrático e essa parte financeira é um ponto que às vezes impede de vocês conseguirem protocolar um processo igual que a gente fez. Tenha em mente também que não é só nesse momento, né? Nós conversamos muito sobre essa organização financeira desde o início, tanto, né, depois da reunião que nós tivemos com a empresa, mais ou menos uma estimativa dos valores que a gente gastaria, do que nós queremos ter, né, o que nós vamos gastar depois na mudança para os Estados Unidos. Então é um planejamento financeiro assim super longo, desde o início do processo, a organização nesse tempo, né, nós entramos com o processo lá em 2021, mas o que a gente vai gastar esse ano inteiro guardando dinheiro para poder seguir as etapas, para ter uma estabilidade financeira chegando lá. Então é muita coisa que precisa realmente organizar, estudar e ver todas as possibilidades sobre isso. Então a gente vai dar mais ou menos um panorama para vocês entenderem agora. Então vamos lá, vamos começar a destrinchar esses gastos financeiros que a gente teve até nesse exato momento, agora que chegou a nossa Welcome Letter, que isso a Morgana vai falar no próximo vídeo para vocês. Vamos combinar que talvez eu convenço ele a aparecer nos próximos também. Então, a gente vai falar para vocês dos gastos em dólar, porque como a gente contratou em 2021, teve a variação no câmbio, talvez agora a gente não sabe se tá os mesmos valores ainda. Essa empresa que fez para nós aí, acho que a Morgana já falou nos outros vídeos, que foi a de For You, a gente não sabe se é os mesmos valores ainda, se teve alteração, e também como o valor é todo em dólar, talvez hoje o câmbio não é o mesmo câmbio que a gente fez lá em 2021, né? Nossa, com certeza não é, né? Porque a gente fez 2021, hoje o dólar tá mais alto, então tem toda essa variação. Tá, então vamos lá. O primeiro gasto, o mais importante, é o gasto com a contratação da empresa que vai fazer o protocolo para vocês. A empresa que fez o nosso protocolo tinha várias tabelas, vários formatos de pagamento, vários tipos, vários valores, né? E a gente optou por um que estava lá nessa planilha. Então esse gasto com a empresa foi em torno de $16.200. Eu vou deixar o valor aqui embaixo, escrito bem certinho, para vocês anotarem e não se perderem também. Que eu acho que foi o gasto até agora mais considerável, tirando, claro, que a gente vai ter para frente na mudança e chegando lá com aluguel, com essas outras coisas. Mas um ponto bem importante sobre a empresa, tá? Eu sei que muitas pessoas optam justamente em não gastar esse valor, em aplicar de formato individual e contatar várias outras empresas também que às vezes oferecem um valor bem menor, ou empresas que oferecem valores bem maiores do que esse. Eu já vi variações bem significativas de $6.000 para mais de 20 ou $25.000.
Então, né, até se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem variações bem consideráveis. Mas é bem importante que vocês olhem tudo que a empresa tem a oferecer dentro desse valor. Não é simplesmente assim, a gente pagou $16 mil e é isso, a empresa assessorou ali no fundamental e ponto. Não, dentro desse valor a gente teve várias outras assessorias além das necessárias para a aplicação do visto. Tudo isso que a gente falou para vocês das questões financeiras, a gente teve uma assessoria também. Eu tive contato com profissionais da minha área de atuação lá. Então a gente teve vários outros benefícios dentro desse valor que foram muito válidos. Então a gente gostou muito disso, né, dentro do que a empresa nos ofereceu, porque foram várias assessorias, nesse mesmo valor. Porque isso já dá uma segurança a mais para nós também, né? Sabendo que é uma empresa de qualidade e por ser um valor considerável, eles vão prezar para que tudo dê certo no nosso protocolo, né? E antes que vocês perguntem, né, a gente não tá recebendo nada para falar isso, é porque realmente a gente gostou. E a gente indica porque realmente foi bom para nós, pode ser que para outras pessoas não tenha sido tanto assim, não sei, né? Mas a gente teve um feedback muito positivo até agora. Isso. Então, depois desse processo que a gente fez, que a gente assinou o contrato com eles, vem a próxima etapa, que a próxima etapa consiste em vocês pegarem e juntarem a documentação do aplicante. Isso engloba... todas as etapas que a gente já falou nos vídeos anteriores, Isso, né? a diploma, comprovações e tudo mais, esse processo. Fazendo isso, a gente entra para a parte da tradução desses documentos, porque você precisa ter o original, a cópia e a tradução para o inglês. Aí vem um ponto muito importante, porque depende do tamanho do seu processo, da quantidade de páginas que você vai ter para traduzir. No caso da Morgana, teve uma caroçada de páginas para traduzir. Daí, esse gasto para nós resultou num valor de $1.415, que também foi um valor expressivo. É o segundo até agora, nesse momento, o valor mais alto que a gente teve com o gasto no visto. E bem importante também é que tem que ser empresas licenciadas e aprovadas para que façam essa tradução. Eu não posso simplesmente querer ir lá no Google jogar alguma coisa e traduzir, não. Eles fazem a verificação do meu diploma e colocam embaixo, né, a tradução do diploma, de todas as disciplinas que eu fiz, por exemplo, na graduação. Tem que ser algo de uma empresa, não é eu que vou contratar qualquer pessoa que faça isso. Então, por isso que às vezes vocês vão pagar um pouco mais, porque tem que ter essa questão da empresa. Tem que ser uma empresa credenciada que tenha licença para fazer essas traduções. Passando então essas traduções que a gente já fez, já passou e mandou lá para eles, vem o preenchimento dos formulários, né? Um formulário que a gente tem que preencher, que na verdade, tanto para mim quanto para ela como aplicante, é o formulário I-140. Nesse processo também tem um gasto que a gente tem que pagar lá pro consulado americano daí. E desse valor, desse processo, dessa etapa, resultou num valor de $720. $720, meus amigos, desses formulários, tanto para mim quanto para ela. E esses valores que nós gastamos aqui no I-140 são fundamentais também, né? Porque é a etapa que precisam mandar todas as traduções que vocês fizeram antes. E é aquele formulário que vocês ficam esperando para saber se vocês vão ser aprovados no EB2NW ou não, para daí depois dar entrada no Green Card. Então, dando sequência aqui nos gastos, nós tivemos outros formulários, outras cartas de recomendação, outras coisas que foram indo à parte, nós tivemos que pagar. Então, isso tudo deu mais um total de $635, que se somou aos gastos que nós tivemos anterior. Isso engloba as cartas de recomendações que a gente teve também, depois de todo o processo, a gente teve que pedir as cartas de recomendações. Outras cartas. Isso, outras cartas. Teve mais alguns formulários, mais algumas coisas que a gente teve que pagar lá para o consulado americano. E passando daí esse processo, que agora a gente aguardou a aprovação do I-140, aguardou a vinda da nossa Welcome Letter. Até agora não teve mais gasto. Daí agora que chegou, a gente teve mais um gasto com o preenchimento dos formulários DS-260. Que esse formulário a gente pagou para nós dois também, um total de $690. Esse formulário agora é o da petição para o Green Card, né? Então agora a gente segue nisso. Esse formulário é necessário
para que depois a gente possa agendar a entrevista e o exame médico, e aí finalizar as etapas. Então agora vai ser um pouco mais rapidinho, né? Então, agora que a gente falou desses gastos, daqui para frente, a gente não sabe. Como a gente mora aqui no sul do Brasil, aqui a gente mora aqui em Santa Catarina, nós vamos ter mais os gastos da viagem por Rio de Janeiro e mais as próximas etapas. Estadia lá, Isso. etc, né? Essas próximas etapas, conforme a gente vai passando, a gente vai trazendo para vocês ficarem informados. E tem mais uma coisa que nós gastamos aqui, que eu vou falar um pouco mais detalhado em outro momento, em outro vídeo para vocês, que é na parte da vacinação. Eu fiz o contato enquanto a gente aguardava o Welcome Letter com o médico para saber quais eram as vacinas necessárias e a gente começou o protocolo vacinal, que tem algumas que não são obrigatórias aqui no Brasil e que são necessárias para ir lá, então a gente começou a fazer isso. Nós já gastamos em torno de R$ 2.480 agora, né? Aqui para começar o protocolo vacinal e já ir com isso ok para o Rio de Janeiro fazer os exames. Porque esse é um assunto muito delicado, porque isso depende de cada pessoa, né? Às vezes tem gente que tem o sistema vacinal mais antigo, que no nosso caso, tinha umas da nossa época que não era necessário e hoje a gente precisa para dar entrada nos Estados Unidos, para ficar tudo certinho e chegar lá, ó, tudo 10. Aí eu falo sobre as vacinas que são necessárias em outro vídeo para vocês, para explicar tudo direitinho, enfim, por quê, quais são as obrigatórias, o que a gente fez. Então, somando todos esses valores que a gente teve até agora, nesse momento, gira em torno de $19.500 a $20.000. Parece muito alto, mas vale a pena pelo processo que a gente está passando e por chegar lá tudo certo, tudo certinho, a gente tendo o nosso green card em mãos e permissão de trabalho e tudo, né? E estando legal no país, né? Que é o mais importante. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber um pouco mais, algum detalhe sobre esses valores, depois a gente faz outro vídeo complementando, né? Porque como a gente falou no início do vídeo para vocês, a gente está ainda concluindo as etapas aqui do processo, não finalizou, a gente sabe que vai ter mais gastos pela frente, então depois a gente faz outro contando para vocês no que mais nós gastamos, quais foram mais os gastos obrigatórios ou não, para vocês saberem. Mas vale lembrar, se planejem que tá tudo certinho e vai valer super a pena, né? Não por a gente estar saindo do Brasil, porque é um país que a gente gosta, a gente tá no nosso coração, nosso país natal, né? Mas também pela experiência, né? Que vale muito a pena. Isso aí. Então comentem as dúvidas de vocês, me ajudem a fazer o Rafa aparecer aqui mais vezes, né? Porque não quer aparecer. Mas nos próximos vídeos a gente comenta mais e nos vemos então muito mais vezes pela frente. Não esquecem, curtem, deixem um joinha pra gente continuar fazendo os vídeos. Então, a Morgana aparecendo mais nos vídeos. Deixem o like, façam as perguntas, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar aqui. Tá bom? É isso aí, obrigada. Beijos. Tchau, até a próxima.